gente agora vai concluir, na verdade, o capítulo sobre curvaturas, tá? Então, dá para fazer isso mais ou menos rapidamente. Então, na aula passada, né, nós vimos que, bom, antes da aula passada, na verdade, né, uma vez que nós temos uma métrica riemanniana numa variedade diferenciável, então isso induz de uma forma natural a conexão de Levi-Dirichlet, né, uma conexão afim, simétrica e compatível com a métrica. Tá? E na aula passada nós definimos o que a gente chama de operador curvatura, tá? Operador curvatura, quando a gente fala em operador, a gente está pensando, por exemplo, nesses dois campos fixos, tá? Isso aqui atuando no campo X, segundo essa fórmula daqui, certo? E a gente viu que isso aqui é essencialmente uma medida, né, da comutatividade da conexão. Quão comutativa é a conexão, tá? Então, isso é a definição de curvatura. A gente conversou também sobre isso, né? Primeiro vieram os trabalhos sobre curvatura e depois essa formalização assim. E esse termo que aparece é um termo que faz com que esse operador aqui seja trilinear, né, no caso. Para cada um desses campos ele é linear, tá? A gente chama de tensorialmente linear, ou seja, para funções ele é linear, tá certo? Pode multiplicar os campos por funções e esses coeficientes, funções, eles saem do tensor. Muito bem. E aí, usando esse operador, nós definimos a curvatura seccional como sendo isso aqui, tem a interpretação geométrica. Isso aqui é a curvatura, né? Esses dois vetores determinam um plano no espaço tangente. E então, esse plano é um plano de dimensão 2, contido no espaço de dimensão n. Quando você projeta só o plano sobre a variedade, isso seria uma superfíciezinha, né? E aí a motivação que o Manfredo comenta, né, é que esse número é a curvatura gaussiana da superfície dentro da variedade, tá? Muito bem. Então é dado em termos desse operador curvatura, né, com produto interno aqui. Observe que aqui você está definindo para x, y, z, né? Poderia fazer um produto interno com w. A gente trabalhou com a curvatura assim, né? Enfim, com esses atuando em 4 vetores também. Mas aqui você está repetindo, tá certo? Ou seja, x, y, x, y. Esse denominador aqui é a área do paralelogramo determinado pelos vetores x e y também, ao quadrado. Ok. Muito bem. Aí, o último resultado que nós vimos que esse tensor aqui ele tem várias simetrias, né? E o último resultado da aula passada foi que, em certo sentido, a curvatura seccional ela determina todo o operador curvatura. Ou seja, se você conhece a curvatura seccional para todos x e y, então você vai conhecer também o tensor curvatura para qualquer x, y e z. Tá? Mais ainda, né? Inclusive o produto termo com w. Ok. Hoje eu vou precisar de um lema, tá? Para provar esse lema, eu preciso dessa definição aqui. O que é que nós temos aqui? Isso aqui é um exemplo, tá certo? De, digamos assim, operador curvatura. Ou seja, esse objeto aqui definido depende da métrica riemanniana, tá certo? Esse objeto é um objeto que é tipo tensor curvatura, certo? Ele satisfaz todas as simetrias do tensor curvatura, tá? E é interessante também, quando você aplica isso aqui, por exemplo, num par de campos LI, tá? X e Y, observe que se você colocar aqui X, Y, X, Y, esse numerador ele vai ser exatamente norma de x ao quadrado vezes norma de y ao quadrado menos o produto interno de x, y ao quadrado, que é o denominador, ou seja, isso aqui dá 1. Tá? Nós vamos ver que a esfera de raio 1, por exemplo, é uma variedade riemanniana cujo tensor curvatura é exatamente esse, tá certo?
Na verdade, a gente mostra, olha só como é interessante. Vejam só como é que a gente começa a juntar as pecinhas. Nós vamos mostrar, usando um negócio chamado equação de Gauss, que a curvatura seccional da esfera é igual a 1, tá? Em qualquer ponto e para qualquer par de vetores ortonormais. E, portanto, pelo último resultado da aula passada, a, aliás, e por esse lema também, que eu vou mostrar agora, tá? Se a curvatura seccional é constante, que é o caso da esfera, então o tensor curvatura, na verdade, é essa constante vezes esse tensor aqui, é dessa forma, né? No caso, ou seja, no caso da esfera, que a curvatura é 1, por exemplo, esfera de raio 1, o tensor curvatura dela vai ser exatamente isso aqui, tá? Por enquanto, isso aqui é só algébrico. Bom, o resultado é mais geral, né? Então, se uma variedade tem curvatura seccional constante, K0, qualquer que seja a constante, positiva, negativa ou zero, o tensor curvatura é essa constante vezes isso aqui, tá? Esse é o tensor curvatura, de ordem 4, digamos assim, de uma variedade cuja curvatura seccional é constante. Bom, a demonstração é essencialmente o lema da aula passada, né? Isso aqui era para ter feito, faz mais sentido na continuação da aula passada, mas eu lembro que eu estava apressado. Então, bom, se a curvatura seccional é constante, tá certo? Vale isso aqui. Por quê, né? Porque a curvatura seccional tá aqui, ó. Tá certo? A gente já viu que é isso aqui. Então, se isso aqui é igual a K0, né? A gente conclui que R de xy, tá aqui, vai ser K0 vezes isso aqui. Tá? Mas eu acabei de observar para vocês que essa expressão aqui, norma de x ao quadrado, norma de y ao quadrado, menos xy ao quadrado, é exatamente essa quando você aplica em xy. Ou seja, juntando essas duas coisas, estou dizendo que se a quadratura for constante, vale essa relação aqui, tá bom? Tô sem caneta aqui. Eu já voltou. Ok. Bom, só que pelo lema da aula passada, tá certo? O lema dizia o seguinte: se a gente conhece a curvatura seccional para quaisquer direções, então a gente conhece o tensor inteiro, tá certo? Para qualquer x, y, z, w, e vale mais isso, que eles são iguais, né? Ou seja, então R de x, y, z, w vai ser igual à curvatura seccional dessa variedade aqui, tá? Bom, mas, por sua vez, né, a curvatura seccional é dada dessa forma, então isso é simplesmente a demonstração do lema, tá? A recíproca é imediata, não? O que seria a recíproca? A recíproca é, se o tensor curvatura for dessa forma, ou seja, for uma constante aqui, vezes essa expressão, em particular, como a gente já fez aqui, né? Quando você colocar xy, vai sobrar só a constante. Ou seja, se o tensor é dessa forma, a curvatura seccional é exatamente constante K0. É imediata mesmo. Bom, isso é bastante útil esse lema, tá? Vamos falar brevemente aqui das curvaturas de Hit, curvatura escalar, que são simplesmente traços da curvatura seccional da variedade. Observe, a curvatura seccional ela depende do ponto e de duas direções, certo? Mas, por outro lado, ela determina todo o tensor curvatura. Se você conhece todas as curvaturas seccionais, você conhece o tensor curvatura em quaisquer vetores, tá? Em quaisquer 4 vetores. Esse é o resumo do que nós vimos na aula passada. Agora a gente vai fazer uma restrição, que é a seguinte, por exemplo, a gente vai definir a curvatura de Hit. A curvatura de Hit agora ela vai depender de um ponto e de um vetor, tá? Ou seja, de uma direção.
Então, supondo, por exemplo, que esse vetor ele é unitário, você pode completar para uma base do espaço tangente. Né? Esse vetor está no espaço tangente, então você completa aqui para uma base ortonormal. Tá? Então, nesse caso, a gente define a curvatura de Hit como sendo a média, tá certo? Das curvaturas seccionais, onde o x está fixo e o outro vetor está variando aqui nessa base. Essa é a curvatura de Hit. Então, a curvatura de Hit ela é uma média das curvaturas seccionais, tá certo? Bom, como a curvatura seccional pode ser escrita dessa forma, a gente também tem essa expressão aqui. Observe que nós temos aqui, né? Aqui está bem definido para n-1 campos, tá certo? São os campos que são ortogonais a x. Curvatura seccional, veja bem. Aliás, um comentário importante. Ela está definida para pares de vetores LI, tá certo? Agora, se você imaginar também, uma coisa que é importante, de vez em quando a gente usa isso, pelo menos às vezes de forma subjetiva, né? Pelas simetrias do tensor curvatura, nós sabemos que, por exemplo, se você calcular x, y, perdão, x, colocar tudo x aqui, isso aqui dá zero, o numerador dá zero, tá? Então a gente pode colocar como uma convenção, tá? Mas não é, a definição é para campos LI, ou seja, a definição é para planos. E aí nós vimos que você pode escolher qualquer base no plano, isso não depende da base que você escolhe. Ou seja, de outra forma, ou para planos ou para dois vetores LI, tá certo? O que eu estou comentando é que a gente pode fazer um abuso de notação e definir para vetores LD como sendo zero. Okay. Ou seja, mas... Então, eu estou dividindo aqui... Aliás, isso aqui é uma convenção também do Manfredo, tá? Outros autores não dividem. Então, n-1 é a quantidade de parcelas que você tem aqui. Então, por exemplo, né, eu já comentei, vamos ver direitinho, mas a esfera tem curvatura seccional constante 1, por exemplo. Então, por essa convenção, a curvatura de Hit da esfera na direção de qualquer vetor também vai ser 1, né? Que vai ser aqui n-1 dividido por n-1, tá? Só que tem autores, como eu estava dizendo, que não dividem, não fazem a normalização. Então, a esfera de raio 1, por exemplo, tem curvatura seccional 1 e curvatura de Hit n-1, entende? Se você não normaliza. É bom falar porque quando aparece, às vezes você acha estranho. E essa normalização ela não é relevante. Bom, e a curvatura escalar, por sua vez, é o traço da curvatura de Hit, a média das curvaturas de Hit, tá certo? Ou seja, agora você considera essa base aqui, vamos chamar esse último vetor aqui de, por exemplo, x, né, Zn, dado uma base ortonormal, você define a curvatura escalar num ponto como sendo a média das curvaturas de Hit nessa base, ok? Então vamos lá, a curvatura de Hit, ela depende do ponto e do vetor, e isso aqui é um número real. A curvatura escalar depende só do ponto, isso aqui também é um número real. Então a curvatura escalar é uma função, por isso esse nome, escalar, tá? A curvatura escalar é uma função na variedade, dada por essa média daqui, tá? Para as duas definições, a gente usou uma base ortonormal, tá? É importante, então, a gente mostrar, verificar que essas curvaturas, elas não dependem da base que você escolhe, a base ortonormal que você escolhe. Para a gente mostrar isso, a gente pode olhar o tensor a curvatura de Hit de outra forma, tá? Usando essa forma quadrática aqui. A gente define uma forma quadrática na variedade, ou seja, uma forma, em cada ponto, o domínio dela é esse produto aqui do espaço tangente por ele mesmo, tá? Então, a aplicação, imagina aqui um espaço vetorial vezes o espaço vetorial tomando valores em R, tá? Então, a forma quadrática é definida dessa forma.
ela vai ser o traço dessa aplicação. Observe a ordem aqui, tá? Então, ela vai pegar um par de vetores, x e y, e aí você, com esse par de vetores, você define essa transformação, que a cada z leva em R de x, z, y, atenção à ordem. Isso aqui é um operador linear, né? Porque para cada vetor, ou campo, se você tomar um vetor, isso aqui é um vetor, por definição de curvatura, tá? Então, isso aqui é uma aplicação do espaço tangente no espaço tangente, que depende de x e de y. Bom, a minha aplicação não é essa aqui, é o traço dessa aplicação, certo? Bom, pelas linearidades, né, do tensor curvatura, a gente vê que essa aplicação ela é bilinear, ela é linear em cada coordenada, porque tensor curvatura tá certo? Aí qual é o ponto? O ponto é que, bom, a gente sabe de álgebra linear que o traço de um operador linear, isso aqui é um operador linear também, Z linear, tá certo? O traço de um operador não depende da base escolhida, tá? Bom, aí o que é que eu faço agora? Eu escolho agora uma base só para verificar, por exemplo, a simetria. Uma vez que você escolhe uma base, qual é a definição? Se a minha aplicação é essa, o que é o traço dessa aplicação, né? Você vai tomar o produto interno, tomar aqui uma base e aplicar, né? Ou seja, se fosse uma aplicação, digamos, A de X, o traço de A de X, se você tem uma base ortonormal, o traço de A é o somatório de A aplicado em EI, digamos, produto interno com EI. Essa soma é o traço do operador linear A, tá? Exatamente a definição de álgebra linear. Então, se você aplica para este operador, ou seja, eu repito, o operador está agindo aqui nesse vetor só, usando a definição de traço, que é dado dessa forma, tá? Agora, o que a gente faz? Lembra, uma das simetrias do tensor diz que você pode trocar os dois primeiros pelos dois últimos, tá certo? Aí, o fato de estar aqui ZI no segundo lugar e no quarto, quando você faz essa permutação, você obtém, ó, exatamente, aqui era aqui, perdão. Canetinha funciona. O que você obtém aqui é o Q de YX. Certo? Ou seja, aqui é simétrica. Aqui é aqui, tá? Não estou conseguindo escrever, mas... Então, aqui é bilinear, é simétrica. E a observação, especialmente quando você escolhe uma base, né? Você nota que a curvatura de Hit é exatamente essa forma quadrática aplicada em xx, dividido por n-1, tá? Como isso aqui não depende da base que você escolhe, o Hit também não depende. Tá? E, consequentemente, a curvatura escalar também não depende da base que você escolhe. Bom? Porque ela é o traço... Ah, sim. A gente vai definir agora um outro... não sei se o Alfredo chama de operador de Hit. Ou seja, tem a curvatura de Hit, que nós definimos, ela é aplicada só em um vetor. Deixa eu ver se tem um nome para esse outro. Se alguém tiver com o livro. Se ele chama de tensor, chama de operador. Tensor de Hit. Então, isso aqui é a curvatura de Hit. Atenção, vamos aqui fixar um pouco as notações. A curvatura de Hit depende de um ponto e de um vetor. É definido dessa forma daqui. A priori, você usa uma base e a gente... O argumento que nós vimos agora, isso aqui não depende da base que você escolhe, essa média, tá? Curvatura de Hit, tá aqui o nome. Curvatura de Hit. A gente definiu essa outra forma quadrática que a gente define, tá? Não dá para ver, mas aqui tem 2 pontos. Então, agora o Hit tem dado um ponto da variedade e um par de vetores, a gente define o Hit do par de vetores. Isso aqui o Manfredo chama de tensor de Hit, tá? Como sendo isso aqui. Tá bom? Então, agora, ou seja, nós temos 2 tensores de Hit. Tem a curvatura de Hit, que depende de um ponto e de um vetor, e o tensor de Hit, que depende de um ponto e um par de vetores, tá bom? Então,
a observação é que a curvatura de HIT é dada dessa forma, e isso aqui, meu lápis não está funcionando, isso aqui é o R, é o HIT, aliás, de XY, tá? Olha para cá. Eu estou chamando isso aqui de HIT de, no caso aqui, XX. Então, o HIT X que eu acabei de definir é o HIT XX. É ruim porque a gente está usando praticamente o mesmo nome, mas um atua em um campo e outro atua em pares de campos. É assim que a gente vai ver, distingui-los, tá certo? Bom, então, quando a gente queria notar, né, isso é importante, tá? Que a curvatura escalar, ela é o traço dessa forma quadrática aqui, tá? Do tensor de HIT, visto como operador de duas, atuando em pares de campos, tá certo? Então, isso aqui, o valor disso aqui não depende da base escolhida, portanto, o traço dessa forma quadrática também não depende. Ok. Muito bem, então, são duas curvaturas, assim, muito importantes, elas surgem naturalmente, tá certo? Em diversas maneiras diferentes. A curvatura de HIT, a curvatura escalar, e é importante aqui dizer o seguinte também, que elas, cada uma dá um pouquinho menos de informação sobre a geometria, né? Por exemplo, ou seja, o HIT, ela é uma média das curvaturas seccionais. Então, se, por exemplo, se você diz que a curvatura de HIT é positiva, pode ser que tenha direções onde a curvatura seccional é negativa, né? Bom, necessariamente vai ter direções onde a curvatura é positiva, mas aí quando você faz essa média, a média dá positiva, entenderam? Ou seja, dizer, por exemplo, que o HIT é positivo é mais fraco do que dizer, naturalmente, né, que a curvatura escalar, que a curvatura seccional é positiva, né? Se a curvatura seccional ela é positiva em todo ponto, por exemplo, então, obviamente, essa soma é positiva. Mas a recíproca é falsa, ou seja, se a curvatura de HIT é positiva, então, isso não necessariamente implica que as curvaturas seccionais sejam positivas, ou seja, algumas direções sim, obviamente, mas eventualmente você vai ter direções onde a curvatura pode ser zero ou negativa, tá? Depois a gente pode pensar um pouquinho nos exemplos. Acho que eu vou anotar essa pergunta para enviar para vocês. Encontre um exemplo. Eu vou fazer isso com vocês, eu acho. Encontre um exemplo, seria um probleminha interessante, tá? Um exemplo de variedade riemanniana, né? Variedade riemanniana, tal que, em algum ponto, a curvatura de HIT é positiva, mas existem direções x e y tais que, neste ponto, a curvatura seccional é negativa. Ou seja, para a gente realmente perceber como isso aqui é uma noção mais fraca do que a curvatura seccional. Por sua vez, aliás, não é uma ótima notação não, tá? Muitos autores, em vez de curvatura K, chamam de R. Tá? Deixar K para curvatura seccional seria o ideal e R para curvatura escalar. Então, para a gente não confundir. Essa curvatura aqui, mas eu vou seguir a notação do Manfredo. Prefiro fazer assim. Tá todo mundo aí ainda, né? Já. Então, a curvatura escalar, por sua vez, é mais fraca ainda, certo? Ou seja, ela é a média das curvaturas de HIT, acho que eu coloquei aqui. Aliás, eu não coloquei, deveria ter colocado. Tá? Isso aqui é a definição, ela é a média das curvaturas de HIT, mas o HIT, por sua vez, é a média das curvaturas seccionais. O que está aqui, isso aqui são as curvaturas seccionais também, tá certo? Ou seja, cada parcelinha dessa, como essa base aqui ela é ortonormal, tá certo? O denominador na definição da curvatura seccional é 1, ok?
Então, isso aqui passa a ser justamente a curvatura seccional. Então, a curvatura escalar, ela é também uma média de todas as curvaturas seccionais naquele ponto, né? Fixado uma base. Muito bem. E aí, novamente, o mesmo argumento, ou seja, dizer que a curvatura, por exemplo, escalar é positiva, é uma condição muito mais fraca do que você pedir hit ou, né, finalmente, curvatura seccional, tá certo? Então, isso é importante dizer também. São noções mais fracas que nós temos de curvatura, tá certo? Eu vou voltar a falar nisso quando surgirem teoremas onde a gente usa as hipóteses sobre curvatura seccional, hit ou escalar. Vou voltar a enfatizar isso, tá bom? Bom, tem um lema técnico aqui muito importante, ele vai ser usado já no próximo capítulo, tá certo? É uma conta só. Eu já mencionei isso com vocês. Nós vimos que quando nós temos campos ao longo de superfícies, né? Ou seja, considere uma variedade riemanniana e o que nós chamamos de uma superfície parametrizada. Ou seja, é uma aplicação que vai, digamos, de um aberto do R2, a gente viu que não precisa ser aberto, mas digamos que seja um aberto, em M, tá certo? Cuja diferencial é não nula, por exemplo. Então, é como se fosse um pedacinho de uma superfície dentro da variedade, tá bom? Imagina que a variedade é o R3, isso aqui seria uma superfície no R3. Bom, aí, quando você tem uma superfície assim parametrizada, ela já veio aqui de um aberto do R2, então você pode olhar o que a gente chama de campos coordenados, né? Dessa superfície parametrizada, tá? E, mais geralmente, nós podemos definir, do jeito que a gente definiu o campo ao longo de uma curva, a gente define também, eu já comentei sobre isso, um campo ao longo da superfície, tá certo? Ou seja, para cada ponto aqui, isso aqui é um vetor tangente neste ponto, certo? E mais do que isso, né, que varia diferenciavelmente com esse ponto, tá bom? Ponto ST. Ok. Aí nós vimos um lema, acho que é o lema de simetria, se não me engano. Nesse contexto aí, quando nós temos um campo ao longo de uma superfície, isso foi bem explorado também, nós vimos que faz sentido, né, a gente fazer essa derivada covariante aqui agora, tá certo? Ou seja, essa derivada aí é a derivada do campo ao longo das curvas, chamadas curvas coordenadas, né? Então, isso aqui, esse domínio aqui no R2, você pode olhar, né? Pena que minha canetinha não está funcionando. Você pode olhar aqui no domínio, essas curvas aqui, por exemplo, se for o parâmetro S e T, então para cada S constante fazendo T variável, você tem essas retinhas horizontais. Essas retinhas aqui, segmentos, na variedade, correspondem a uma família de curvas. Tá? E esse vetor aqui, por exemplo, no caso aqui, S constante e o T variando, então isso aqui são os vetores tangentes a essas curvas coordenadas. Ok? Então, isso aqui faz sentido. Isso aqui é a derivada do campo ao longo dessas curvas, conforme nós definimos e vimos. Noção de derivada covariante ao longo de curvas. E aí o que nós mostramos, algumas aulas atrás, foi que vale um chamado lema de simetria. Não é? Quando você aplica a derivada covariante, tá certo? Digamos de T. E aqui você tem o campo, por exemplo, DFDS, então vale essa comutatividade, tá bom? Ou seja,
É uma pena que não está funcionando. Se você pensar... mas no caso é só uma derivada, tá? Seria, se você olha isso aqui, onde o V, onde o campo V é o campo dt, isso é a mesma coisa de você fazer a derivada em relação a t, onde o campo V aqui seria o campo df ds. Esse foi o lema de simetria. Então, o lema para uma derivada, tá? Aqui é o seguinte, eu tenho um campo qualquer, e eu estou justamente olhando aqui, ao longo de uma superfície, tá certo? Essa diferença da derivada segunda. Bom, se vocês pensam um pouquinho, é natural que apareça a curvatura, porque a curvatura, ela mede essencialmente isso, tá certo? Então, no fundo, isso aqui a gente vai ver, a demonstração é uma conta, que isso aqui é essencialmente a definição de curvatura quando você coloca todo mundo aqui em coordenadas, tá? Até ser a demonstração é só essa conta. Então, primeira observação, né? O campo ao longo da superfície, bom, você toma uma vizinhança coordenada, tá certo? Então, esse campo, nessa vizinhança, vai se escrever em termos da base coordenada, tá? Xi aqui. E o fato dele ser um campo ao longo da superfície diz que essas funções, os coeficientes, dependem só das variáveis ST. É isso que diz, em outras palavras, tá certo? Bom, dito isto, e lembrando também a definição do que é a derivada covariante, tá certo? E usando as propriedades, então a derivada covariante, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma combinação linear de funções e campos, tá certo? Então a derivada covariante, ela é uma derivação, então vale aqui a regra do produto. Bom, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Escrevi aqui ao contrário. Bom, então, bom, aqui não tem nada, né? Só o primeiro vezes a derivada do segundo, mais a derivada disso aqui em relação a S é a derivada dessa função, a derivada parcial, de fato, dessa função VI aqui em relação a S, tá certo? Então, isso aqui é só a regra do produto. Bom, novamente, qual o contexto aqui? Função, campo. Função, campo. Eu vou fazer a segunda derivada. Vou pegar isso aqui e derivar covariante em relação a t, né? Ou seja, as curvas coordenadas com S constante. E eu uso novamente, tá? A regra do produto. Faço aqui, o primeiro vezes a derivada do segundo, tá aqui, a derivada. Bom, é isso, faz sentido. E agora eu vou derivar, atenção, eu estou no primeiro termo aqui, tá? Eu estou pegando isso aqui, estou aplicando essa derivada em relação a t. Esse termo vai dar esses dois primeiros termos aqui. O primeiro já está aqui, o segundo vai ser a derivada disso aqui, do VI em relação a t, vezes isso aqui. Ótimo. Tá aqui. A segunda parcela é análoga, tá? Mantive aqui o coeficiente e derivei o campo. Depois eu derivei esse coeficiente em relação a t. Tudo bem. Então agora eu tenho 4 parcelas. Bom, o S e o T aqui, eles não são especiais. Então, a gente pode imaginar que a gente pode fazer a mesma coisa trocando, né? O S com T. Quando você trocar o S com T, ou seja, ds, ddt de V, imagine tudo isso aqui trocando S com T. Troca S com T aqui, troca S com T aqui, troca S com T aqui, tá certo? E troca S com T aqui. Bom, quando você faz essa troca e calcula a diferença, você vai ver o seguinte: primeiro que esse termo cancela, porque, lembrem, a gente supõe que tudo aqui é suficientemente regular. Se você está, por exemplo, com a classe C2 em diante, as derivadas de segunda ordem comutam, tá? Eu gosto sempre de falar isso, mas para mim ele sempre comuta. Enfim. Ok? Então, quando você fizer a diferença e subtrair, vai aparecer um termo desse, trocando aqui S com T, que cancela. Beleza. Esse termo daqui e esse só cancela, o que cancela é a soma deles, esse mais esse, menos o contrário é que dá zero, tá? Vocês podem verificar facilmente. Então, no fundo, quando você fizer a diferença, esses 3 últimos aqui cancelam, vai sobrar só esse daqui, certo? Na ordem correta, né? Muito bem. Agora a gente observa o seguinte, bom, isso aqui para
Eu vou pegar agora a minha função e eu vou olhar para esses campos, porque eu quero olhar, ó, minha conta aqui tem que aparecem esses campos aqui. Isso aqui são campos de vetores ao longo da superfície também, entendeu? No sistema de coordenadas, a gente vai escrever a função com essas funções coordenadas. Isso é uma superfície parametrizada num sistema de coordenadas. Se essas são as coordenadas de f, então os campos df, ds e df, dt são, em termos das bases coordenadas, os coeficientes são as derivadas parciais desses coeficientes com respeito a s ou a t, tá certo? A gente só colocou o índice aqui diferente para não atrapalhar na hora de substituir. Tá? Mas no fundo, eu estou somando, né? Somando aqui, aparece todo mundo. O importante aqui é derivo disso aqui em relação a cada coeficiente em relação a S, são os coeficientes desses campos. df/ds, reciprocamente df/dt. Ora, o que eu faço? Por que eu preciso disso? Porque essa derivada covariante aqui é a derivada ao longo desses campos, tá entendendo? Ou seja, atenção, é uma propriedadezinha que eu já citei algumas vezes, quando a derivada, eu estou derivando covariantemente um campo, e este campo ele está definido numa vizinhança, essa derivada covariante aqui é a conexão desse campo em relação ao vetor tangente, tá? E o que a gente observou é que o vetor tangente é dado dessa forma, em coordenadas. Agora, pronto, beleza. Então, a conexão aqui, ela é linear. Esse coeficiente todinho e essa soma vem para cá, tá bom? Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou essencialmente calculando isso aqui. Aliás, estou calculando esse termo aqui, ó. Tá bom? Dá isso. Ok. Bom, mas aqui eu tenho mais uma derivada. Aí eu repito o mesmo argumento, tá certo? Só que agora eu vou usar a regra do produto mais uma vez. Então, a derivada, por exemplo, aqui está na ordem que eu gosto. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, tá? Estou derivando em relação a t, então essa aqui vai ser a derivada parcial em relação a t, e aqui vai ser a derivada em relação, essa derivada covariante deste campo, no caso agora deste campo, em relação a t, é a derivada em relação ao campo df dt, que se escreve dessa forma. Aí você substitui este campo aqui, por isso, usa novamente a linearidade, só vai aparecer esse coeficiente multiplicando. Agora, no somatório aqui tem duas variáveis, tá certo? Bom, isso é o resultado dessa conta daqui. Derivada de x em relação a s, depois em relação a t. Observem que, atenção, em coordenadas, isso aqui é simétrico, não é? Estão lembrados? E, bom, isso aqui também é simétrico em relação a S em relação a T. De forma que, quando eu calculo a diferença, isso aqui vai cancelar, quando eu fizer a conta ao contrário, e vai sobrar só isso aqui. Esse produto aqui é simétrico. O que não é simétrico é essa derivada. Mas essa derivada é conhecida. Isso aqui é justamente, como a gente definiu, o operador curvatura. Pronto, chegou aqui. Agora é só você colocar, voltar tudo, colocar... Bom, no caso aqui, o que a gente fez foi colocar escrever o V novamente, tá? O V era VI vezes XI. Então, quando a gente calculou aqui para um campo XI qualquer, quando você colocar no campo V, vai ser exatamente essa expressão multiplicada por VI. Então, agora, por linearidade, né? Ou seja, esse VI vem para cá, só obtém o V. Essas derivadas vêm para cá, e essa vem para cá, para você obter, respectivamente, df/ds e df/dt. Então, é só uma conta. Ou seja, no fundo, a demonstração é você colocar lá em coordenadas, 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 e no final vai aparecer a definição em coordenadas, tá, do operador curvatura. Muito bem. Então, isso vai aparecer, esse resultado vai ser particularmente usado no próximo capítulo.
Bom, para finalizar, a gente falou só um pouquinho de tensores, tá? Que esse nome já tem surgido aqui, né? Mas o que é um tensor? Um tensor, uma variedade, é simplesmente um operador multilinear, aplicação multilinear no espaço dos campos, tá certo? Isso, na verdade, é o que a gente chama de tensor covariante. Poderia ser aqui no espaço das formas, aí seria o tensor contravariante. A gente não vai falar por enquanto, não, tá? Se for necessário, a gente fala. Mas é isso, isso aqui já está, apareceu vários objetos nesse formato, agindo em campos, e os valores, né? Se você fixa um ponto, dá um número real, fazendo ponto variável, você vai obter, no final, uma função. Por exemplo, a métrica riemanniana é um tensor de ordem 2. O que a métrica faz? Ela pega um par de campos, calcula, né, o produto interno, então, em cada ponto vai ser um valor, vai ser um número, então isso é uma função. A métrica riemanniana é um tensor de ordem 2. A curvatura nesse formato aqui, tem colocado só com 3, mas para virar aqui uma função, tem que ser 4 assim. Isso aqui é um tensor de ordem 4. Por que é um tensor? Nós vimos que isso aqui é linear, né? Esse aqui, o R de x, y, z, é trilinear. Bom, e o produto interno é linear também aqui. Tá bom? Então isso aqui é um tensor, só isso. Linear em cada uma das coordenadas, das suas coordenadas. Então isso aqui é outro exemplo. A curvatura de Hit, melhor dizendo, tá errado aqui, deveria ser o tensor de Hit, né? Que é o que eu defini aqui. Esse tensor aqui, dessa forma, é um tensor de ordem 2, certo? Inclusive, ou seja, a métrica é um tensor de ordem 2, a curvatura de Hit é um tensor de ordem 2, então faz sentido você, por exemplo, procurar as variedades cujo tensor de Hit é um múltiplo da métrica. Isso aqui agora faz sentido. A conexão, ela é um tensor em algum sentido. Ah, Marisa, pena que minha caneta não está funcionando, mas eu vou falar sobre isso. Falo já, tá? Bom, enfim, então, exemplos básicos que já vimos aqui são tensores e essa definição, tá? Quando isso aqui acontece, a variedade ela é Einstein, chamada variedade de Einstein. Isso tem, obviamente, né? Isso é motivado pela teoria da relatividade de Einstein, tá certo? Tem um livro famoso do Bess só sobre isso. Aliás, tem um exercício aí nesse capítulo sobre a variedade de Einstein, tá? Ok. Falando do exemplo aí que a Marisa perguntou, se vocês olham aí minha canetinha não está funcionando para eu escrever, mas você pode ver sim a conexão como um tensor, tá? Se vocês olharem o exemplo 5.4 na página 113. Simplesmente, claro, para ela virar um tensor, você multiplica pela métrica, né? Porque no final eu quero que dê em cada ponto um número, para não variando o ponto, eu obter uma função, tá certo? Então é assim que a gente olha a conexão como um tensor. Ok, Marisa? Depois você dá uma olhadinha aí no livro. E, bom, importantíssimo é a gente ter aqui a noção de... A gente viu que nós podemos derivar campos, certo? A gente também derivou produto interno, não foi? A métrica ela era compatível com a conexão é compatível com a métrica, a gente derivou, porque a gente, uma vez que você tem uma função na variedade, um campo, ele age em funções, né, como uma derivação, tá certo? Tensores, você pode pensar, você aplica um tensor em R, por exemplo, em R campos, o resultado é uma função, você pode derivar isso, tá certo? Mas, então tem duas noções aqui de derivada. Dado um certo tensor, a gente pode definir a derivada covariante do tensor, e aí esse objeto aqui é um tensor de ordem R mais 1. Se tem um tensor de ordem R, isso aqui para a gente vai ser um tensor de ordem R mais 1, definido dessa forma, tá? Esse tensor aplicado aqui em R mais 1, esse 1 é um cara especial.
ele vai, digamos assim, é o que deriva no final, tá? Então, digamos, a gente vai convencionar, quase todo mundo faz isso. A gente convenciona que é o último, tá? O último é especial, então ele vai agir, ele é um tensor porque ele é linear em cada coordenada. Então, como é que ele age? Como eu estava falando, se tem um tensor de ordem R, t de yr é uma função, tá? Sendo uma função, eu posso calcular derivar a função em relação ao campo, ou seja, o campo atuando na função. Isso aqui está ok. Resultado disso, uma função, beleza. Depois eu posso olhar, em vez desses campos aqui, as suas respectivas derivadas covariantes, entendeu? Então, como é que a gente define? Você define Z atuando em T de yr menos T, e você deriva cada parcela e subtrai, tá certo? Essa expressão, ela é, no fundo, a expressão para que a coisa fique linear, entende? Então, você calcula essa derivada e depois subtrai a derivada de cada um dos termos do tensor em relação a esse campo, digamos assim, esse último campo, tá? Isso é a definição de derivada covariante de um tensor. Então, isso é um tensor. Agora, você pode derivar um tensor com respeito a um campo, tá certo? A derivada de T com respeito a um campo Z. Aí seria isso daqui. Bom, qual a definição disso? Isso aqui agora é um tensor de ordem R, que é esse daqui. Observe que o Z agora fixado, isso aqui vai atuar em R vetores, R campos, tá certo? Com esse aqui fixado. Atuando de que forma? Dessa daqui, que está aqui em cima. Então, recapitulando. Tem um tensor de ordem R, a derivada covariante é um tensor de ordem R mais 1, dado por essa fórmula. Acabou. Certo? Só isso. Agora, dado um tensor de ordem R em um campo, observe que a derivada covariante ela tem um campo especial para ela, tá certo? Aqui pode ser quaisquer campos, quaisquer R mais um campos. Mas, digamos, o último é um campo que trabalha assim, tá certo? Agora, a derivada do tensor, derivada covariante, com respeito a um determinado campo fixo Z, vai ser isso daqui, ou seja, repito essa fórmula daqui. Bom, olhando dessa forma, a derivada covariante em relação a Z é um tensor de ordem R, atua em R campos. Aí os exemplos aqui são, por exemplo, a métrica riemanniana. A gente já viu que a métrica é um tensor de ordem 2. Eu posso derivar, né? Olha, usa essa fórmula daqui. Então, vai ter um tensor de ordem 3, o último é especial. O que é que eu faço? Vai ser Z vezes a métrica em xy, menos a métrica na derivada de z em relação a z interno y, menos a métrica de x, a derivada de y em relação a z. Ora, como a conexão ela é compatível com a métrica, essa derivada daqui é justamente zero, né? Ou seja, então, na métrica riemanniana, a derivada covariante é sempre zero, para qualquer três campos que você escolha, tá? É sempre zero. Não quer dizer que ela é paralela, essencialmente. Mas isso aqui é exatamente equivalente a dizer que a conexão é compatível com a métrica. Tá bom? Bom, é isso. Isso termina aí o capítulo de curvatura. Segundo o Manfredo, vocês têm que olhar, tem muitos exercícios interessantes. Eu vou passar uma lista também, tá certo? Sobre esse capítulo, mas em particular, vocês vão encontrar aí nos exercícios a segunda identidade de Bianchi, que fala essencialmente que quando você deriva covariantemente o tensor curvatura e o objeto, essa derivada covariante, ela satisfaz uma identidade de Bianchi, tá? Isso é importante também. Tem vários exercícios interessantes
também nesse capítulo de curvaturas, tá? Vou passar uma lista para vocês, a gente precisa trabalhar bem nesses exercícios. O último capítulo, desse agora também. Aí eu quis deixar aqui, você não consegue fazer isso, é uma coisa que alguns autores fazem, a maneira de você motivar a definição de curvatura de Hit e curvatura escalar. Tá? Você pode... A gente sabe, né? A métrica riemanniana, quando você fixa aqui, por exemplo, em coordenadas, isso aqui são funções da sua variedade, certo? G e J. Então, a gente pode tentar calcular a série de Taylor dessas funções, certo? E então, aí é uma maneira também para vocês perceberem como é que surgem as curvaturas dessa forma, que vocês veem que dá para mostrar que as curvaturas, elas são os termos de ordem mais alta da métrica quando você expande em série de Taylor, por exemplo. Tá certo? Então é um exercício bacana. Você já tem a definição, já sabem derivar. Naturalmente vão surgir, vai ser necessário essas derivadas covariantes. E aí é a maneira que vocês podem perceber como é que as curvaturas elas aparecem de forma natural. Isso também é útil para algumas contas, tá certo? Essa expansão da métrica em série de Taylor. Eu digo série de Taylor, mas assim, você para em algum momento, né? Ordem 2 ou 3, por exemplo. Eu quero só olhar os termos iniciais. E só um comentário aqui também, que eu já devia ter falado isso, mas é importante ter isso em mente. Quando a gente está em coordenadas, tá certo? Eu tenho uma variedade lá, a gente sabe que a gente pode cobrir por parametrizações. Quando você fixa uma parametrização, o que vocês têm que ter em mente é o seguinte, tá? Eu acho que isso ajuda muito a refletir assim. Você agora está trabalhando no domínio do RN, entendeu? Então, por exemplo, como a gente usou aqui há pouco, as coisas agora existem essas derivadas parciais, entende? Então, tem essa vantagem. Então, quando você está fazendo aqui, por exemplo, quero que vocês calculem isso aqui, vocês olham, isso aqui é uma função definida no aberto do RN, então a gente vai derivar lá, no RN, essas funções, mas é claro que isso tudo, vocês têm que ver como é que são as derivadas, tudo aqui em coordenadas, então existe essa passagem, mas talvez imaginar que as coisas são feitas no RN com cuidado, né? Ou seja, nem tudo como é que eu explico, né? Não é mais o RN, é o RN, digamos assim, eu gosto de dizer assim, com um certo peso, com obstáculos, entende? Essas funções que definem a geometria, essencialmente. Aí eu não vou marcar uma data ainda para vocês entregarem não, mas eu queria que vocês começassem a pensar nisso aqui, tá certo? É um exercício bacana, que ajuda muito na maturidade. E no entendimento também da motivação aí para as noções de curvatura que nós vimos hoje, tá bom? Finalizando, então, por aqui.